Vamos lá. Sempre você tenta substituir, né, para ver, porque de repente não é porque a expressão é complexa, com exponenciais, raízes, que você vai ser obrigado a fatorar. Então é sempre bom substituir antes. Aqui logo de cara a gente já percebe, né, que se substituir vai dar uma divisão por zero, então não tem muito o que fazer. Bom, aqui nesse caso, quando você tem uma diferença de raízes, né, tem uma raiz de x menos uma raiz de 3, poderia ser um número qualquer aqui, geralmente o jeito mais certo de fatorar é multiplicando pelo conjugado. O que seria o conjugado? A soma das raízes em vez da diferença. Vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem x menos raiz de 3 sobre x menos 3. A gente vai multiplicar pelo conjugado. Só que tem uma questão. Esse conjugado você tem que multiplicar em cima e embaixo. Por quê? Porque senão se você multiplicar só em cima, você está alterando, trazendo um valor de fora da expressão. E isso não pode. Agora, se você multiplica por uma coisa que é igual, ó, isso aqui é igual a 1, certo? É o mesmo número dividido por ele mesmo. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, estou multiplicando por 1. Quando você multiplica por 1 qualquer número, ele não se altera, certo? Então, isso aqui eu posso fazer. Aliás, eu devo fazer para poder resolver esse exercício. Aí a gente vai resolver agora. Bom, ó, uma dica. A gente fez isso justamente para cortar algumas coisas. Então, não sai resolvendo tudo que nem um maluco. Primeiro você vai resolver aqui em cima. Faz a distributiva bonitinho. O termo do meio vai sumir, né? Uma diferença. Então, fazendo aqui bem mais direto. Raiz de x com raiz de x dá x. Aí seria aqui no caso raiz de x com raiz de 3, ficaria raiz de 3x. Depois teria menos raiz de 3x de novo e a gente ia cortar, certo? Não precisamos escrever isso. Aqui menos raiz de 3 com raiz de 3 vai dar menos 3. Olha que interessante. Menos 3, menos 3. Já viu, né, no que isso vai dar? A gente vai acabar com isso aqui, né? Corta, ou seja, isso aqui é igual a 1 sobre raiz de x mais raiz de 3. O que ele quer? Ele quer um limite tendendo a 3. Então, substituindo, a gente vai ter 1 sobre 2 raiz de 3. Né? Raiz de 3 mais raiz de 3, 2 raiz de 3. Terminamos o exercício. O próximo item aqui, né, que eu separei para mostrar é uma divisão com frações e diferença de frações. Frações sempre complicam a vida. Bom, é só você aplicar os conceitos de frações, não interessa que é x, que é y, que é qualquer coisa. Então vamos começar primeiro resolvendo esse termo aqui de cima, né? É claro que a gente está fazendo isso porque se a gente substituir diretamente vai dar zero embaixo, né? Só para ressaltar. Então, vamos mexer nesse termo aqui de cima. Como? Vamos achar o MMC disso aqui, né? Vai ser o próprio 2x. Então, esse termo aqui de cima a gente pode fazer lá assim. O MMC vai ser 2x, certo? Aí você vai ter 1x, 1 sobre x, aqui é 2x. Então você vai ter que multiplicar por 2 aqui para ficar igual, né? Isso aqui é MMC, gente. Cada um faz de um jeito, eu faço assim. E ali vai ficar x, então vai ficar isso. Essa expressão aqui de cima virou isso, certo? Divisão de frações. A divisão de frações, a gente conserva o primeiro termo, multiplica pelo inverso do segundo, certo? Então, o inverso do segundo, no caso, aí você vai pensar, não refrescou muita coisa, né? A gente tem aqui 2 menos x, aqui a gente tem x menos 2. Mas percebe que isso aqui e isso aqui só estão com sinais trocados. A gente pode multiplicar por menos 1 e a gente vai ter a mesma coisa. Veja. 2 menos x sobre 2x que multiplica 1 sobre menos 1
Se eu multiplicar essa expressão por menos 1, eu vou ter um x negativo e um 2 positivo, ou seja, aquela expressão ali, certo? Ótimo, cortamos, eliminamos, ou seja, toda aquela expressão horrorosa que está no começo é igual a simplesmente menos 1 sobre 2x, se a gente substituir por 2, vai dar menos 1/4. Bom, agora esse é o modelo mais complexo que tem nessa lista. A partir do P até o final dos itens aí vai seguir a mesma lógica, né? O P, Q, R. E ele é complexo por quê? Porque é uma divisão de polinômios, veja. É x ao cubo mais 1, x ao quadrado menos 1. Se aqui fosse um sinal de menos, aí estaria fácil, né? Seria uma diferença de cubos, a gente já fez no item anterior, a gente aplicaria aqui fatoração e ia dar certo. Mas não dá muito certo. Bom, a dica nesse caso é: fatora a parte que está te dando problema primeiro. Qual é a parte que me dá problema? É o termo aqui de baixo, né? Se eu substituir por menos 1 aqui, o x, vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, 1 menos 1, 0, não pode zerar. Então, a gente vai ter que fatorar essa parte aqui de baixo primeiro, porque é ela que está me enchendo o saco. Vai ficar uma diferença de quadrado, x menos 1, x mais 1, e aqui em cima a gente copia mesmo do jeito que estava, a gente não vai mexer por enquanto. Ótimo. Agora, dessa expressão fatorada, qual é que me dá problema? Menos 1. Opa, é essa aqui que me dá problema. AX mais 1. Bom, se a AX mais 1 é a que me dá trabalho, a dica é: vamos ver se ela não é um divisor da expressão de cima, do polinômio de cima, x ao cubo menos 1, mais 1. Como que a gente faz isso? Como que a gente descobre que o número é divisor do outro? A gente divide um pelo outro. Divisão de polinômios. Bom, eu gosto de usar o método Briot-Ruffini, eu acho que é assim que se fala, porque ele é simples e é tranquilo de fazer. A gente desenha uma coisa mais ou menos desse jeito. Aqui na parte de cima a gente vai copiar os múltiplos dos expoentes, aqui no caso, né? Então é 1x ao cubo, sempre do maior para o menor. Aqui 0x², não pode esquecer que os termos que estão ocultos você tem que pôr aqui, né? 0x², 0x e o 1, que é o termo que fica fora, então vai ficar assim: 1x², 1x ao cubo, aliás, 0x², 0x e o 1, termo independente. Aqui a gente tirou da expressão de cima, eu estou usando o método Briot-Ruffini. Bom, aqui a gente vai colocar a raiz da equação que a gente quer dividir, que é essa aqui. Qual que é a raiz disso? Menos 1, né? Menos 1 é o valor que vai zerar isso aqui, então a raiz é menos 1. Agora é simples o método. Primeiro número desce, o que você faz? Você multiplica aqui e depois soma aqui. O valor daqui é a mesma coisa, multiplica, soma aqui, multiplica, soma aqui, e aqui tem que dar 0. Por quê? Porque se não der 0, quer dizer que tem resto, a divisão, então ele não é um divisor e não vai dar certo. Bom, nesse tipo de exercício tem que dar 0, senão você fez alguma coisa errada. Então já podemos até deixar o 0 aqui. Vamos lá. Então a gente está aqui, 1 com menos 1, 0, menos 1. Ótimo. Menos 1 com menos 1, 1 com 0, 1. 1 com menos 1, menos 1 com 1, 0. Olha lá, deu certinho. Desse valor aqui de baixo, são os expoentes do nosso novo polinômio que foi dividido por x mais 1. Então vai ser x ao quadrado, né? Produto 1 aqui, menos x mais 1. Então, isso é o que sobra quando a gente... é um produto, é o quociente. Então, isso é o quociente da divisão
de x ao cubo mais 1 por x mais 1. Então, ótimo. Agora a gente pode substituir isso aqui, então. Então quer dizer que x mais 1, quando você multiplica por x ao quadrado mais x menos x mais 1, você vai ter aquela expressão ali. Aqui embaixo a gente já estava fatorado, né? E olha que legal. A gente pode agora cancelar isso aqui. Agora eu não tenho mais problema para substituir, correto? Porque não vai mais me dar zero embaixo, é só substituir normal. Então vamos lá. Menos 1 quadrado, menos 1, mais 1. Sobre menos 1. Isso aqui vai me dar 1, mais 1, mais 1, menos 2, que é igual a menos 3 meios. Então é isso, esse é o mais complexo de toda a lista. Vou aplicar mais um aqui, mais um caso de divisão de polinômios, para ajudar a fixar, né, a ideia, porque realmente é o mais complexo da lista, esse caso de divisão de polinômios. O item anterior, o item Q, se eu não me engano, era mais complexo ainda, porque você tinha que primeiro fatorar embaixo, para depois pensar naquela coisa de qual dos fatores que está complicando a vida, né? E dividir pelo aquele fator. Aqui no caso ele já está dando a divisão. Lembrando, gente, eu esqueci de falar, o método de Briot-Ruffini só dá certo se for uma divisão de um polinômio de qualquer grau por um polinômio de primeiro grau, tá? O polinômio que divide tem que ser de primeiro grau. Se for de outro grau, você não vai conseguir fazer. Então, voltando, explicando mais uma vez o método de Briot-Ruffini. E aqui está clara a nossa divisão já, né? É x ao quadrado menos 3x menos 10 dividido por x menos 5, certo? Então, ótimo, a gente vai aqui e vai colocar. Aqui, no caso, não tem nenhum exponencial oculto, tá tudo normal, tá tudo legal. A gente vai pôr é 1x quadrado, certo? É menos 3x e o valor independente aqui, menos 10. Qual que é a raiz do polinômio de primeiro grau que a gente está dividindo? 5, certo? 5 menos 5, 0. Então a raiz vem aqui. Lembrando, aqui a gente já pode pôr 0, porque com certeza vai dar certo. Se não der 0 aqui, você errou alguma coisa nesse tipo de exercício, né? Porque a gente vai ter que fatorar, então o polinômio de cima tem que ser um múltiplo do polinômio de baixo, senão a gente não consegue fatorar e deve ter um outro meio de resolver, mas não desse jeito aqui. Então vamos lá. Aquela coisa, a gente pega 1, desce ele aqui. Primeiro número sempre desce. 1 vezes 5, 5. 5 com menos 3 dá 2. Agora, ó, você vai ver como vai dar certinho. 2 com 5, 10. 10 com menos 10, 0. Zerou aqui, ótimo, como a gente esperava. X menos 5 é um divisor de x ao quadrado menos 3x menos 10. Então, beleza, daqui a gente vai tirar o nosso quociente, né? 1 e 2, ou seja, é x mais 2. Tá aqui. Agora a gente volta lá. Então quer dizer que isso aqui, x ao quadrado menos 3x menos 10, quando a gente divide por x menos 5, dá x mais 2. Então, quando a gente multiplica x menos 5 com x mais 2, é isso aqui. Então a gente pode substituir, né? Tanto faz falar 4 ou falar 2 vezes 2, certo? Então, x menos 5, que multiplica x mais 2. Isso por x menos 5. Olha que legal, a gente cortou aqui. A gente tem que toda essa expressão é equivalente a somente x mais 2. Daí, aplicamos o limite normal, né? Isso aqui dá 7.